estamos dando as boas-vindas a todos vocês. A gente já viu que nós estamos basicamente com a representação do Estado toda aqui, a gente já viu todos os amigos, e isso nos deixa muito felizes. É o trabalho do CERJ, é a nossa federativa que está trabalhando nesse instante, está procurando, né, estar assim mais perto de todos os amigos. E eu também queria dizer para vocês, vou pedir a Márcia, então, que coloque o primeiro slide, iremos trazer e conversar com todo o movimento espírita do nosso lado, né, que nós estamos, nesse instante, numa atividade de unificação, e a gente trouxe aí, então, esse slide mostrando a FEB, a Federação Espírita Brasileira, a quem a gente está ligado. Pode passar. A Federação, então, Espírita Brasileira, ela tem essa tarefa de oferecer, não é, à doutrina espírita esta possibilidade de união solidária dos espíritas e unificação das instituições espíritas. Pode passar. E aqui, então, como o Brasil todo se organiza neste trabalho de unificação, em que existe o Conselho Federativo Nacional, com as 4 grandes regiões, são as comissões regionais, e nós do CERJ estamos aqui na nossa região sul. Pode passar. E aí nós vamos encontrar a missão do CERJ, que é justamente congregar as instituições do Estado do Rio de Janeiro. Então, nós hoje estamos numa atividade de integração do movimento espírita no Rio de Janeiro, e aí está, assim, essa bela árvore da unificação que oferece frutos para todos nós. Pode passar. E aqui está, para todos aqueles que ainda não conhecem, né, toda a diretoria do período de 2019 a 2021, né? E pode passar, Marcinha. Aqui está o nosso mapa, o nosso Rio de Janeiro, organizado pelas 9 regiões. Então, nós vamos dizer que o CERJ ele tem na sua diretoria colegiada as 7 áreas, os 9 reuniram, os 45 seus e as 691 instituições. Pode passar. E a gente faz sempre questão de dizer, o trabalho do movimento espírita está alicerçado, não é, em todo esse conteúdo trazido, não é, por Allan Kardec. Allan Kardec nos estudos, nas cogitações, nas atividades, nas obras, a fim de que a nossa fé não se faça hipnose, pela qual o domínio da sombra se estabelece sobre as mentes mais fracas, acorrentando-as a séculos de ilusão e de sofrimento. E para reforçar tudo isso, a gente deixa, então, como último slide, este que vai... pode passar esse, por favor? Isto, olha só. Então, este é o nosso quadro de trabalho ao qual a gente vai estar sempre dedicado. Kardec, as obras da codificação, e nós aqui incluímos a Revista Espírita, que foi justamente o material a partir do qual Allan Kardec vai organizando o conteúdo básico da nossa codificação. Então, queridos amigos, nós estamos, nessa hora, apresentando para vocês toda essa proposta, que é a proposta do CERJ. E eu quero apresentar a vocês o nosso querido amigo Álvaro Crispino. Álvaro Crispino, nós poderíamos dizer que ele é um expositor espírita, não é? Ele é autor de vários livros, nós estamos, inclusive, estudando um deles, que é o sobre ovelhas e lobos, que vocês também vão tomar conhecimento, mas é o nosso amigo, ele faz parte do grupo da área de unificação do CERJ e é interessadíssimo em tudo aquilo que diz respeito ao movimento espírita. Álvaro, não sei se você gostou dessa apresentação, mas a gente pode dizer, se você quiser acrescentar mais, você fica muito à vontade, tá? Olha, um beijo para você e bom trabalho. Garcia, que Jesus nos ampare os propósitos. Eu me senti muito bem apresentado por você, porque a melhor apresentação hoje, para esse grupo que nós estamos falando, é que estamos todos no mesmo barco.
somos todos companheiros movidos pelo mesmo ideal. E isso é efetivamente o que nos representa, o que nos torna uma grande rede de trabalho em favor da difusão do Evangelho. O título da exposição, ele é muito provocativo, porque fala dos desafios dos tempos atuais. E aí, para que a gente possa organizar o pensamento, nós temos que diferenciar dois grandes grupos. O primeiro desse grupo, é o que envolve, o que toca os desafios históricos do movimento espírita. E vou dar um spoiler, já vou contar o final do filme, desafios históricos que nós ainda não superamos. E temos o segundo grande grupo, que é o grupo onde está o desafio contemporâneo, esse que nós estamos vivendo. Esse que, apesar de todas as dificuldades que nós vamos narrar, nos permite estar numa manhã de domingo falando com companheiros que podem estar em Varriçaia, lá no extremo, até Itatiaia, no outro extremo, ou no extremo de Angra dos Reis. Então, os desafios contemporâneos, se nos apresentam obstáculos e questões, estão também oferecendo para nós oportunidades de aprendizado e crescimento. Então, vamos trabalhar nesses dois eixos, e o primeiro deles, dos desafios históricos, nós vamos precisar mostrar. Eu sempre tenho muito medo quando a gente mostra slide, porque essas tecnologias sempre me surpreendem. Vejam aí. Apareceu? Sim. Então, nós vamos perceber que, desde 1940, quando começaram a fazer as contagens das religiões, nós vamos identificar um crescimento daquelas pessoas que se dizem espíritas. Quando visitados pelo recenseador nas suas casas, e ao ouvirem a pergunta, qual a sua religião? Eles respondem assim, espírita. Isso não significa que esse número crescente de pessoas que respondem a essa pergunta como espírita esteja nas casas espíritas, mas eles são aqueles que se declaram espíritas. E nós vamos perceber o crescimento, e um crescimento absolutamente importante, significativo, do ano de 2000 para o ano de 2010. Crescemos 70 e tantos % sobre o nosso próprio número. No censo de 2000, nós fomos a religião que mais cresceu sobre os próprios números. E temos hoje algo próximo a 3.800.000 cidadãos que dizem serem espíritas. E o nosso primeiro desafio a ser discutido, e ele é histórico, é perguntar como é que nós nos preparamos para efetivamente vivermos esse desafio. Porque uma casa somente não dá conta disso. Com este grande número, chegando potencialmente às casas espíritas, só daqueles que se declaram espírita, não estamos considerando aqueles que buscam o espiritismo por conta das suas dores, das suas dificuldades, das suas questões novas. A grande pergunta é se existe a possibilidade de uma casa espírita dar conta desse crescimento. E a resposta óbvia é que este tipo de evolução demográfica não pode ser atendido por uma casa. Por mais que uma casa se estruture, por mais que uma casa esteja aparelhada, por mais que uma casa tenha as condições de trabalho, ela vai trabalhar sempre no seu entorno, nas regiões mais próximas a ela, claro que falando de generalidades. Mas como é que nós nos preparamos para atender à diversidade desse grupo?
Como é que nós nos organizamos como sistema para acolher o grande número de pessoas que são potencialmente clientes da casa espírita, porque eles são espíritas. Eles já se declaram espíritas e eles podem buscar o espaço da casa espírita para aprimoramento de estudos, para o exercício da fraternidade, para a busca da doação como trabalhadores, como voluntários nas tarefas da casa espírita, ou muitas vezes no problema que envolvem as suas questões pessoais, as suas questões de família, e assim vai. Então, este número que está aí é o número que nos desafia. E não conseguiremos fazer isso como uma casa espírita isolada do grande contexto. Daí, por conta de um fato objetivo, precisamos repensar e reavaliar a importância de olharmos o movimento espírita como um sistema, olharmos o movimento espírita como um movimento em rede, onde as casas espíritas ou são pontos desse sistema que se interligam, ou numa linguagem mais moderna, mais contemporânea, elas são os nós de uma grande rede que vive e interage de forma conectada. E eu estou apresentando a questão numérica, da demografia. Então, como é que ficamos organizados para atender a essa grande demanda, sem contar os outros que, não sendo espírita, vão nos buscar para resolver as suas questões? Repito, uma casa sozinha não faz. E, por conta disso, é necessário discutir como que cada uma das casas se organiza para fazer parte, respeitando a sua história, respeitando a sua singularidade, respeitando a dinâmica que caracteriza aquela casa, porque esta é a beleza do movimento espírita. Fazer parte do movimento como um ponto desse sistema ou um nó dessa rede nunca significou abrir mão do seu colorido, abrir mão daquilo que o caracteriza, abrir mão da sua história, abrir mão da sua dinâmica. Fazer parte de uma rede como essa, para atender a essa demanda de 3.800.000 cidadãos em 2010, certamente esse número hoje já não é mais o mesmo, é maior. Fazer parte disso significa que nós continuamos a manter a nossa singularidade. Cada casa é singular, cada casa é única, nenhuma casa é igual à outra. Mas ao sermos convidados para a participação desse sistema, o que vamos fazer é identificar a convergência que nos une. E essa convergência pode ser resumida no esforço da divulgação do Evangelho de Nosso Senhor por meio da interpretação espírita. Falar dessa convergência é identificar os pontos comuns que fazem de nós espíritas. Então, quando uma casa é aberta e coloca lá no seu portal, na sua placa, Casa Espírita, queremos entender que esta casa, de alguma forma, a partir da sua história, a partir da sua dinâmica, a partir do contexto em que a caracteriza, ela está dizendo para o cidadão que passa pela rua quando vê o letreiro: esta é uma casa onde se estuda as obras de Allan Kardec para melhor entendermos e vivermos o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o ponto de conexão. E como fazemos isso? Aí vamos, de novo, ao grande exercício arriscado da vejamos aí. Esse é um diagrama, essa é uma representação gráfica de como pode ser o movimento espírita. Então vejamos que é um gráfico em pizza estilizado, onde cada extremo da pizza, das fatias de pizza, tem uma cor. Essas são as casas espíritas, e nenhuma delas é igual uma à outra.
cada uma delas tem a sua, como nós chamamos, singularidade. Então, o verde claro não é igual ao amarelo, que não é igual ao azul claro, que não é igual ao lilás, porque elas têm histórias diferentes, elas têm grupos de trabalho diferentes, elas estão em comunidades no seu entorno que fazem com que elas tenham características próprias. Mas, por que é que podemos dizer que somos um sistema? E por que é que podemos dizer que somos uma rede conectada? Porque no centro dela está aquilo que chamamos de centralidade. A nossa centralidade como grupo de casas espíritas é, na verdade, a identificação da codificação espírita como eixo, como aquilo que nos torna semelhantes. Então, se somos diferentes no contorno, porque as nossas realidades são diferentes, nossas histórias são diferentes, precisamos considerar que temos que ser iguais na centralidade. E o que nos torna iguais? A codificação espírita, para melhor entender o Evangelho de Nosso Senhor. A partir disso, vamos desdobrando as nossas práticas, vamos desdobrando o sistema de colaboração entre as casas, porque, voltamos a dizer, na realidade que enfrentamos historicamente, uma casa só não dá conta de atender a toda essa realidade. Não damos conta. E aí vem o primeiro subitem dessa questão. Vou tirar aqui a centralidade e a singularidade. Guardem, por favor, esses dois termos, porque vamos utilizá-los algumas vezes. Então, a grande discussão inicial entre a singularidade e a centralidade é um problema antigo do movimento espírita. Ele existe desde quando a ideia espírita chegou no Brasil. Vamos considerar 1873 com o grupo Confúcio. Naquela época, já havia um conjunto muito diverso de interpretações do que seria o movimento espírita. Então, o mais conhecido deles era o dos cientificistas com os religiosistas. Uns achavam que só o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns deviam ser estudados. Outros achavam que o Evangelho deveria ser estudado. E existia um terceiro grupo, que era o chamado os espíritas puros. E o que defendiam os espíritas puros? Que a codificação era coesa e que éramos espíritas se conseguíssemos estudar o conjunto da obra que os imortais entregaram a Allan Kardec na codificação. E essas subdivisões, essas interpretações casuísticas, essas interpretações que mais se alinham aos interesses de grupos do que ao interesse do Evangelho de Jesus, têm atravessado séculos. E chegamos hoje, quando observamos o movimento espírita, não estou dizendo do espiritismo, eu estou falando do movimento espírita. Aquilo que os homens fazem do espiritismo. Quando abrimos os jornais, quando abrimos sites, quando acompanhamos os acontecimentos, o que vemos são posições absolutamente conflitantes na interpretação doutrinária. E quando vamos buscar o fundamento desses conflitos, são posições de grupos de interesse. Um grupo está mais interessado nisso, porque é assim que eu vejo. E o outro, é assim porque eu interpreto. A nossa casa pensa diferente. E pensa diferente nas coisas que são essenciais. Pensam diferente nas coisas que estão claras no movimento, ou nos postulados espíritas. E em nome dessas situações, vamos criando guetos, vamos criando subgrupos que não só são diferenciados pelas ideias, mas são conflituosos entre si. E aí nós vamos para as palestras falar da tolerância, vamos para as palestras falar da necessidade do diálogo, vamos para as palestras falar da verdadeira fraternidade, e vamos vendo os grupos se batendo entre si, quando deveríamos aprender a debater as ideias que, de alguma forma, são diferentes, porque isso é possível de acontecer. Mas, como adultos que somos, deveríamos já ter aprendido a debater as ideias e não nos batermos entre homens.
São coisas muito diferentes. E aí as relações de poder aparecem de forma muito clara. Ah, a minha casa é mais antiga, a minha casa... Todos os casos que eu estou falando são verdadeiros. Tudo que eu disser agora, eu vi acontecer. Mas, como diz o ditado popular, nós contamos o milagre, mas não contamos os santos. Então, os companheiros dizem assim, não, aquela casa é melhor do que a minha, porque ela é maior. Eu falei, qual é a diferença? Por que uma casa tem que ser melhor porque ela é maior? Por que uma casa tem que dizer às outras o que fazer porque ela é mais antiga? E aí vamos percebendo uma busca por posição diferenciada numa falsa hierarquia. E vamos lembrar que as atividades de unificação, os órgãos de unificação, não têm poder sobre as casas espíritas. As casas não estão subordinadas às instituições federativas. Nós participamos de um movimento por adesão, nós participamos de um movimento que se constrói. O órgão principal que decide sobre os destinos do movimento espírita é, na verdade, a Assembleia Geral Anual dos Presidentes. É ali que as coisas são discutidas, é ali que as coisas são direcionadas, é ali que as prioridades são elencadas. Então, quando falamos de um movimento espírita organizado, numa visão de sistema, numa visão de rede, estamos falando da participação efetiva dos representantes das casas espíritas. E este problema existe desde quando a ideia espírita pisou em terras brasileiras. E aí, quando nós vamos estudar, isso é toda a primeira parte do livro lá do Ovelhas e Lobos, quando nós vamos estudar as histórias religiosas, as histórias dos pensamentos religiosos, nós vamos, então, entender por que Kardec, em 1888, traz uma mensagem aos espíritas brasileiros. Kardec, por meio do médium Frederico Júnior, fala aos espíritas brasileiros. Essas mensagens estão compiladas especialmente num opúsculo, A Prece, que a Federação Espírita Brasileira faz publicar. E Kardec começa a sua mensagem aos espíritas brasileiros em 1888, dizendo que falará coisas muito duras, mas necessárias àquele grupo, ao nosso grupo de espíritas brasileiros. E lá pelas tantas, quando ele vem falando dos grupos de interesse, que já se começa a discutir, a perceber que grupos puxam mais para o outro, buscando, amparados nas posições pessoais e não nas posições de serviço ao próximo, de serviço à sociedade, de organização para atender às necessidades daquele grupo ou do povo que chega, ele vai dizer assim: o que dizer de um exército que possui muitos generais e que cada um desses generais tem visões diferentes de como comandar a guerra, fazendo com que seus exércitos se dividam, tenham estratégias diferentes, tenham objetivos diferentes, tenham rotinas diferentes? É derrota na certa. E ele tem uma frase que é terrível de ser lida. Aqueles que trabalham nas trevas não possuem esse problema. Eles têm disciplina e eles têm o mesmo objetivo. E se alinham. Aí nós entendemos o estado do movimento espírita daquela época. E vamos entender depois a chegada de Bezerra como o unificador, o primeiro grande gestor da unificação, porque havia uma fragmentação do movimento naquela época. Aí nós entendemos a mensagem de Kardec, quando estudamos a história daquela época, e entendemos a etapa seguinte, quando Bezerra é chamado e realiza a primeira grande tarefa de unificação, ou de esforço de unificação do movimento espírita, que vai sendo trabalhado até que cheguemos ao Pacto Áureo, que é uma segunda etapa do esforço de concretização do movimento espírita brasileiro.
Então, temos que refletir como casas espíritas que somos, temos que refletir como órgão de unificação local, se estamos sendo capazes de aglutinar, de reunir, de trazer os companheiros das outras casas, não como subordinação, mas como companheiros que aderem ao mesmo objetivo, que possuem a mesma centralidade, respeitando sempre a singularidade de cada casa, a história de cada casa, o caminho de cada casa. É como se no Brasil inteiro nós estivéssemos aqui, cada um de nós numa cidade do Brasil, distribuído nos 27 unidades da federação, e resolvêssemos dizer assim: então, os lugares onde estamos são as nossas singularidades. Cada um de nós é um, diferente. Aí saímos daqui e dizemos assim: ótimo, vamos nos encontrar fisicamente. Esquece a pandemia. E resolvemos assim: vamos para Brasília. Vamos para Brasília. Temos dois caminhos. Ou alguém que se acha mais importante, ou se acha hierarquicamente superior, diz assim: ah, mas para ir para Brasília é importante que todos passem pelo Rio de Janeiro. Vamos falar do nosso estado para não ter problema. Todos têm que passar pelo Rio de Janeiro primeiro, para depois irem para Brasília, porque nós somos muito importantes, nós somos lindos, nós somos ótimos, nós somos os melhores. Então, exigimos que a singularidade da outra casa se subordine às nossas características. Então, o pessoal do Amazonas tem que vir ao Rio para ir para Brasília. O pessoal de Goiás, que está a 50 minutos de Brasília, tem que vir ao Rio para ir para Brasília. O pessoal do Rio Grande do Sul, do outro extremo, tem que vir ao Rio para ir a Brasília. Ou a segunda etapa é dizer assim: senhores, nos encontramos em Brasília. Porque a convergência é Brasília. A centralidade, nesse caso, seria Brasília. E cada um vai fazer o seu trajeto, cada um vai fazer o seu caminho, todos tendo a certeza que cada um de nós, apesar dos caminhos diferentes, apesar das trilhas diferentes, das trajetórias diferentes, estamos na direção da mesma centralidade. Aquele primeiro caso, que a gente exemplificou vindo ao Rio, para depois ir a Brasília, é exatamente o que está em Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas. E qual era a grande questão de Paulo com os chamados pregadores judaizantes? Nossa, essa palavra é difícil eu falar no original. Eles queriam que os gentios se tornassem judeus para depois se tornarem cristãos. Ah, olha só. Paulo dizia que o gentio convertido era tão cristão quanto todos os outros do grupo eleito. Os hebreus eram o povo eleito. E dali saíram os primeiros representantes do cristianismo. Paulo, que Jesus disse: este é meu vaso escolhido para pregar aos gentios. Então, Paulo sai do grupo eleito para fazer a divulgação do evangelho de Jesus entre os gentios. E ele acreditava que o gentio que se convertesse no cristianismo estava absolutamente bem, porque ele estava na convergência do cristianismo. O povo hebreu de um lado, os gentios do outro. Mas os pregadores judeus que queriam o judaísmo primeiro, viu como a gente dá uma volta? Queriam que eles de gentios virassem judeus para depois usarem o mesmo caminho para virarem cristãos. Então, quando alguém se arvora numa posição superior, quando alguém acha que a sua posição é melhor do que as outras, desrespeitando a história, descaracterizando as outras casas, está de alguma forma, numa analogia como essa, querendo fazer a mesma coisa que Paulo criticava naqueles pregadores do início do Evangelho. Está lá em Gálatas, toda a carta de Gálatas está assentada nessa grande divergência do Evangelho nascente.
Então, os grupos de interesse são as nossas dificuldades históricas do movimento. Uma segunda dificuldade, ainda nesse primeiro grande grupo histórico, é o problema do princípio da essência sobre a forma. Nós, na nossa herança religiosa, tivemos o infeliz aprendizado das formas. Então, tudo era o formalismo. Era a missa de domingo em latim, com o padre virado para o altar e de costa para o povo, falando em latim. Nós séculos vivemos isso, porque somos espíritos que viemos de histórias religiosas ligadas às religiões tradicionais. Depois fomos, em alguns casos, para as religiões reformadas, depois da reforma, e passamos a trabalhar na ideia da letra. É a letra, é o formalismo da letra. Então, quando nós relaxamos no espiritismo, relaxei, a minha história brota. E a nossa primeira tendência é criar formalidades para tudo, regras exteriores para tudo. E a pergunta é, até que ponto algumas dessas regras, todas necessárias, as regras são absolutamente necessárias? Porque não fazemos organização de sistemas, organização de trabalho, organização de rotinas de atividades se não tivermos regras. Mas a grande pergunta é o que é maior, a regra ou o homem? A regra ou o homem? E aí vamos lembrar de Jesus curando no sábado. Senhor, como podes curar esse homem no sábado? Não sabes que hoje é dia santo, não podemos fazer absolutamente nada? E Jesus vai perguntar, o que é mais importante, o homem ou o sábado? Quer ver um exemplo? Quando eu me dei o trabalho de reunir todas as dissertações e teses publicadas no Brasil que envolviam a palavra espiritismo, mediunidade, Chico Xavier, eu as tinha às 80 e tantas, todas impressas em papel. Hoje não tenho mais porque mudei para um lugar menor. Uma das dissertações me chamou muita atenção. Era uma dissertação, pesquisa de mestrado, publicada, se não me engano, na Unicamp, em que a pessoa havia visitado 3 casas espíritas para entender as rotinas. E ela, então, como observador externo das atividades do movimento espírita, dizia lá num determinado momento, as casas espíritas se caracterizam por rotinas muito bem definidas, porque ela assistiu nas 3. A casa espírita se define como aquela que segue uma rotina bem definida, iniciando sempre com a leitura de uma página das 4 obras de um espírito chamado Emmanuel. Então ela dizia, fonte viva, dia de luz, seguia, após disso, levanta-se o dirigente que faz uma prece de pé e depois, então, se inicia uma palestra expositiva unilateral de 50 minutos. Terminado isso, as pessoas são convidadas a fazerem uso do passe. Acabou. Então, olha, para nós que estamos imersos no movimento espírita, como assim? É uma coisa. Mas para um observador externo, as regras estão postas. As regras estão postas. Tudo é tchum, 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 tchum. Depois que eu li isso, eu passei a fazer algumas perguntas quando a gente ia fazer seminários e outras coisas. Aí, por que você usa esse livro para prece ou para preparação? As respostas que eu mais ouvi mas todo mundo usa. Porque é assim há muito tempo. Não são boas respostas. Quando a gente não sabe por que é que está realizando determinadas práticas ou rotinas, nós temos um problema. Nós temos um problema. Por que é que nós usamos uma página? Porque as pessoas chegam à casa espírita absolutamente cansadas, com as cabeças voltadas para outras coisas, enfrentaram 1 hora de transporte coletivo, estão cansadas depois de 10 horas de trabalho, cheios de preocupação, cheios de angústias. A página deve servir para direcionar o pensamento e acalmar as criaturas, fazendo com que elas possam convergir o pensamento e a atenção para um determinado ponto, ou a preparação da atenção para a palestra que vem depois. E aí começamos a palestra. Logo,
qualquer atividade que cumpra esse papel, cumpre o seu papel. Aí nós vamos fazer palestra em alguns lugares em que as pessoas inovam e trazem uma página de inicial com 3 páginas. É quase uma primeira palestra. Aí quando você tenta lembrar que estava no início, porque a pessoa... Eu não me lembro mais o que estava no início. Porque essas páginas a gente lê e a gente marca, a gente estuda, são páginas de estudo, não são páginas de harmonização. Então, quando nós não sabemos por que fazemos, temos um problema. Aí são as regras sendo mais importantes do que o próprio trabalho em si. Então, temos que reavaliar as nossas atividades. E aí, passando nesse segundo momento, da necessidade de entendermos por que fazemos as coisas. Por que fazemos as coisas? Por que cada coisa é feita dessa forma? Porque se eu não lembro mais por que as coisas acontecem, eu tenho que parar para refletir. Por que fazemos assim? Ah, porque todo mundo sempre fez assim. Não é um bom motivo. E aí submetemos as pessoas a práticas que são históricas e que já não atendem mais àquele grupo, não atendem mais aquelas pessoas, não atendem mais, inclusive, aquelas pessoas que realizam a prática. E é assim na evangelização, é assim na mediunidade, é assim no serviço assistencial. Temos que entender por que é que fazemos as coisas. Isso é reflexão. Né? E aí chegamos aos desafios contemporâneos. Nos desafios contemporâneos, nós temos hoje o seguinte quadro: 3.800.000 casos de Covid-19 no Brasil. 120 mil mortos no Brasil, com subnotificações. Então, esse número nunca será menor. Esse número será sempre maior, tanto um quanto o outro. Quem de nós imaginaria que iríamos viver uma coisa como essa? Quando nós seríamos capazes, no desenho de cenários futuros, de antecipação, imaginarmos que iríamos viver uma situação como essa? Nenhum de nós. Numa visão espírita, estamos envolvidos num grande programa de resgates. As grandes calamidades. Estamos lá, no livro dos Espíritos está lá. Não estou falando que Deus pune as criaturas, pelo amor de Deus. Os resgates, quando acontecem, mesmo esse dos flagelos e das calamidades, como foi a tsunami, como os grandes eventos naturais, como as grandes pandemias, mesmo sendo situações de resgate, eles são sempre educativos, porque o Deus que Jesus nos apresentou é um Deus justo e bom. Então, vivemos as dificuldades, vivemos as adversidades, mas isso faz parte de um processo educativo que, ao final, vai nos trazer no conjunto ou na individualidade, vantagens e aprendizados. Então, é disso que vamos falar nessa hora. Porque depois de passada essa pandemia, primeira vacina, talvez chegando em dezembro, a chinesa, vamos botar janeiro. Segunda vacina, a de Oxford, já apontada para março. Depois da grande dificuldade de fazer a vacinação de 211 milhões de brasileiros, que é a população agora, vencemos essa parte. O que diz a OMS, a Organização Mundial de Saúde? Numa análise otimista, a OMS diz que 1/3 da população mundial sofrerá transtornos mentais, de alguma ordem. Então, estamos falando de uma pandemia que pode ter rebatimentos no futuro, até que todo mundo seja vacinado. Não sabemos se as vacinas vão atender a todos os tipos diferenciados da mesma categoria de vírus, não sabemos, isso é tudo muito novo. Então, quando nós estivermos começando a recuperação da Covid-19, vão começar a surgir os impactos disso. A OMS, de forma otimista,
diz que 1/3 da população mundial sofrerá algum tipo de transtorno mental. E o que vemos hoje? Aumento dos indicadores de violência doméstica, especialmente com mulheres, especialmente com crianças, especialmente com idosos. O número de feminicídios, que é a violência extrema, o número de suicídios vem crescendo. Agora, daqui a 2 semanas, vamos completar 6 meses de isolamento. Sem data para acabar. E aí, o desafio contemporâneo é como é que nós nos preparamos para sermos úteis a esse grupo. Por isso, eu falei lá no início da necessidade de saber a quem nós servimos. Se a nossa casa serve aos nossos interesses de grupo, vamos fazer o que nos interessa, vamos fazer aquilo que nós achamos que é bom para nós, ou nós existimos para abrir as portas e atender a criatura que nos busca. São 2 lógicas absolutamente diferentes e divergentes. A nosso ver, uma casa espírita existe e se abre para o atendimento àquele que bate a sua porta. Porque a sua função maior é a divulgação do Evangelho de Jesus sobre a ótica da doutrina espírita. Usando todos os princípios da imortalidade, da reencarnação, da mediunidade, e toda da pluralidade, todos mais, para melhor entender a mensagem transformadora do Cristo. E aí, já estamos vivendo a dificuldade da pandemia, estamos nos reinventando. Eu não tenho ideia por aqui de quantos são os seus que estão representados aqui, mas hoje, por meio deste canal tecnológico, que nós tivemos que lançar mão, porque o contexto nos levou a isso, podemos estar falando aqui, em tese, com companheiros de Varriçai, 8, 9 horas de distância do Rio de Janeiro, aos companheiros de Itatiaia e Resende, o Mambucaba, lá no extremo de Angra dos Reis, todos aqui, em tempo real, trocando, aprendendo, interagindo. Então, da dificuldade do isolamento social, as casas espíritas estão tendo a chance de se reinventar. As palestras públicas, que até então eram restritas ao espaço do auditório, agora recebem centenas. Fazemos uma palestra onde 1.000 pessoas, 2.000 pessoas podem acessar em tempo real e depois podem, de alguma forma, acessar o arquivo que ficou guardado em algum lugar. Então, se nós nos reinventarmos de forma objetiva, de forma efetiva, vamos fazer de forma muito mais intensa o trabalho da divulgação. Mas precisamos largar as amarras do porto seguro que sempre tivemos e enfrentar as transformações necessárias. E aí há um ditado que diz que é o porto seguro não faz um bom marinheiro. O bom marinheiro solta o barco e vai na direção do mar. Nós estamos no mar. Nós estamos sendo chamados à reinvenção das nossas práticas, que muitas vezes existiam sem que nós soubéssemos por que as realizávamos. E vemos vantagens em algumas dessas coisas. Alcançamos um número maior. Então, aqueles companheiros que, por conta da idade avançada, já não podiam mais estar na casa espírita, podem acessar de longe. Aqueles companheiros, como na cidade, do Rio de Janeiro e nas regiões metropolitanas, que, em nome da insegurança, todos nós estamos submetidos nas grandes metrópoles, já não podiam mais sair de casa com segurança para ir à casa espírita. Quantas vezes nós ouvimos isso? Quantas vezes não fomos a palestras e que não podemos chegar lá, a palestra não acontece porque o tiroteio está comendo solto, desculpe o português, no entorno, na região. Então, essas pessoas podem acessar pelos meios tecnológicos, mas nós precisamos aprender a fazer isso. Precisamos nos organizar para fazer isso e tirar ganhos. Da mesma forma, como é que eu faço isso com o jovem? É mais fácil porque o jovem está mais ambientado com essas ferramentas todas.
e eu assisto minhas filhas, por exemplo, participando da mocidade todo sábado. É uma dinâmica, é um negócio assim, quente. Não perdem por nada e participam ativamente das atividades. Mas temos o grande desafio da infância. Como é que eu faço isso na infância? Temos que pensar. É o mesmo desafio que estamos enfrentando nas escolas quando falamos do ciclo de alfabetização. Se temos vantagens no ensino médio, no final do ensino fundamental, crianças de 13, 14 anos, temos extremada dificuldade, quase uma impossibilidade de trabalhar a alfabetização das crianças pelo meio remoto. Vantagens e desafios. Temos vantagens e desafios. Vamos ter vantagens e desafios também quando a gente fala do EGD. Podemos fazer EGD à distância. Vamos ter companheiros com alguma dificuldade na lógica dos equipamentos, mas isso pode ser superado, a gente pode fazer essas coisas de forma mais simples. E o grande desafio também, além da infância, é a da reunião mediúnica. Como é que nós, nesse momento, nos despregamos daquele modelo das reuniões mediúnicas e vamos realizar alguma atividade em rede? Essa seria uma discussão necessária nos temas que vão acontecer hoje, por exemplo, nas estruturas. Tá? Então, como fazemos isso? É óbvio que não vamos pegar espírito à distância. Tá? Mas como nos mantemos em rede naquele momento e como usamos os conhecimentos que adquirimos nas discussões da mediunidade dos fluidos, fazendo reuniões de vibração, de irradiação, em nome daqueles espíritos, porque não podemos mais, nesse momento atual, nessa circunstância que estamos vivendo, nesse conjunto das limitações que temos, reproduzir as práticas que estamos realizando há muito tempo. Mas somos pessoas comprometidas com o trabalho do Cristo. Então vamos parar e vamos refletir. Temos experiência, nós temos conhecimento, nós temos boa vontade. Vamos parar e refletir sobre as mudanças necessárias para viver este momento. E quando este momento passar, tenhamos a coragem de manter aquilo que deu certo e que pode coabitar, que pode coexistir, pode viver junto com o retorno às atividades presenciais, às atividades físicas. Porque depois que nós aprendermos a fazer isso que nós estamos fazendo aqui, pergunto por que é que não podemos ter uma câmera transmitindo as palestras de forma online para aquele companheiro que não pode comparecer, aquele companheiro que está longe, aquela pessoa que por conta da idade não pode sair, aquela pessoa que por conta da insegurança não pode se locomover. Então tenhamos a coragem de fazer as adequações para cumprirmos o nosso papel como divulgador do Evangelho. E depois tenhamos a coragem de manter as vantagens desse momento quando do retorno às nossas práticas, para que as práticas não sejam as chamadas práticas antigas. Precisamos reavaliar essas coisas todas. E, por fim, quero deixar uma reflexão com vocês, uma frase que fala daquele momento inicial dos grupos de interesse para dentro ou para fora. Se nós estamos trabalhando o que é nosso interesse como pessoa ou como grupo, ou se estamos trabalhando dedicados à causa do Evangelho, à causa da codificação. Há uma frase do espírito José Petitinga, baiano, que foi presidente da União Espírita Baiana, responsável por recepcionar na União Espírita Baiana Manuel Filomeno de Miranda. Foi ele que acolheu Manuel Filomeno de Miranda e deu os primeiros passos na doutrina espírita para esse que hoje é um dos autores espirituais mais lidos. Ele tem uma frase que diz assim, anotem, a união tem um preço. A nossa união tem um preço. A união dos espíritas na mesma casa tem um preço. A união das casas espíritas, formando um sistema ou uma rede de colaboração, tem um preço. A união dos espíritas brasileiros, formando uma grande rede nacional em torno da convergência do Evangelho, tem um preço. A
aspas, a união tem um preço, 2 pontos. A morte do egoísmo, fecha aspas. José Petitinga. Este momento do desafio é para nós o momento da reflexão. Estamos dispostos a pagar o preço da união? Muito obrigado. Paz a todos. Então, gente, Márcia Copelo, da União. Propostos. Por favor, só as perguntas fáceis, porque eu preciso de um emprego, hein? Tá bom. Pode deixar. Álvaro, eu vou juntar aqui 3 perguntas, porque já foi bem na sua fala final. O Heitor Mendes, ele pergunta para a gente que, usando a sua fala inicial, quer dizer, tem a ver com a sua fala final, mas ele perguntou lá no início, seria a imagem trazida por Jesus na pesca maravilhosa a resposta para o momento de difusão espírita? A rede seria o símbolo do momento nosso? E aí, Álvaro, tem outras perguntas falando sobre essa questão, também outra até do próprio Heitor, se esse momento não seria o momento das casas espíritas verem uma continuação dessas divulgações também pelo meio virtual, né? Então, ele coloca mais aqui, seria o caso de nos estruturarmos em 2 canais, um presencial e outro digital, virtual. Digo isso em relação a cada casa espírita. Bom, então, agradeço ao Heitor, um companheiro de muito tempo, um colega de trabalho de muito tempo, trabalhador do movimento espírita. A rede na verdade, o grande símbolo, né? Então, as casas cristãs do início, da primeira época, trabalhavam em redes por meio das cartas. Era a maneira com que eles trocavam informações e as pessoas iam de um lugar a outro para falar e para fazer os que eles chamavam das pregações. Então, a rede é, sim, um bom símbolo, porque sem os nós e sem a organização desse sistema não se alcança resultados. Quanto à segunda pergunta, eu não diria que nós temos que ter 2 canais, virtual e presencial. Eu prefiro dizer que não viveremos mais sem o virtual, se quisermos aproveitar a experiência. Porque o virtual nos mostrou inúmeras vantagens. Por isso eu dou o exemplo de Varriçai, num pontinho lá da Orelha do Gato do Estado, e no outro extremo do Sul. Estamos todos conectados em tempo real. Em tempo real. Então, as dificuldades do transporte, do tempo, da distância, do cansaço estão superados. Dei outros exemplos de cada uma das casas, das pessoas que têm dificuldades das mais diversas para saírem das suas residências, dos seus trabalhos e chegarem na casa espírita. Então, não penso que são 2 coisas, é uma coisa só. Só que a grande desvantagem desse momento é que estamos impedidos de mergulhar no fluido da casa espírita. O que eu sinto falta? Até porque eu já uso esses canais que nós estamos falando há anos no trabalho profissional. Então, este tipo de prática, para mim, é uma prática conhecida. O que eu sinto falta? De mergulhar no fluido da casa espírita, de entrar na casa espírita e me sentir envolvido. Eu falei, gente, estou em casa. De abraçar os companheiros. Que saudade que eu tenho de abraçar os companheiros. De vê-los, de perguntar como eles estão, de ver o sorriso dos olhos brilhando. Isso me faz uma falta danada. Então, quando eu voltar a viver essas experiências agradáveis do encontro presencial, não posso esquecer as vantagens que eu aprendi com o virtual. E o nosso desafio como organização é como eu realizo o presencial e já tiro daí as vantagens do virtual. Então, a casa espírita vai ter lá a pessoa falando e alguém com o celular transmitido para o Facebook da casa, por exemplo. É um pouco mais complicado. Sempre teremos nos nossos grupos de casa espírita alguém que domina esses conteúdos, ou alguém que pode nos ajudar a fazer isso.
há 20 anos, pelo menos, vocês me ouvem dizendo a necessidade de formar expositores regionais. E eu dizia, eu não consigo mais, quando eu trabalhava no Maracanã, sair do Maracanã às 6h30, quando termina a aula, e chegar às 8h na Zona Oeste, Bangu, Campo Grande, e aquela região toda. Não consigo chegar na Barra. Então, eu estou impedido de fazer palestra durante a semana porque eu não consigo me locomover. Aí eu digo, mas e a sua aula? Eu tenho que dar aula, senhores. Eu sou um profissional, eu não posso entregar os alunos antes da hora. Temos que ser éticos. Então, eu sempre disse isso, precisamos formar expositores locais por conta da dificuldade da locomoção. Hoje não temos mais esse problema. Hoje eu posso falar daqui, posso falar para o Brasil inteiro, outros companheiros, é a chance de outros companheiros de outras regiões serem convidados e apresentarem suas ideias, apresentarem suas experiências, porque não temos mais a estreiteza do tempo de transporte. Então, essas experiências a gente vai precisar aprender a juntar para o bem de todos nós. Então, agradeço aí a colaboração do Heitor. Grande abraço para você, Heitor. Álvaro, temos outra aqui. Da Márcia da Cal, ela pede o seguinte, que gostaria que você falasse, inclusive, da grande diversidade que se apresenta aos novos adeptos da doutrina espírita nos tempos atuais, além do que você já falou do grande número, né? Inclusive já tendo passado 10 anos. Repete o nome dela, por favor. Márcia da Cal. Márcia, obrigado pela sua pergunta. Esse é um item que estava aqui na minha listinha e que, por conta do tempo, eu não dei tanta ênfase, né? Quando a gente fala das regras, a gente fala da heterogeneidade. As regras funcionam muito bem quando tudo é homogêneo. Então, você tem aquele padrão, vamos fazer assim, vamos fazer assim, vamos fazer assim, vamos fazer assim. Quando tudo é homogêneo, aquelas regras foram construídas a partir daquele conjunto harmônico que o tempo apresentou a cada casa espírita. Aí, quando você tem aquele conjunto homogêneo, aparece um ponto aqui fora do grupo, é o que a gente chama de ponto fora da curva, as regras ficam apavoradas. Aí você quer encaixar a pessoa na regra. E aí, como é que fica? Então, quando a gente sabe as origens das nossas regras, por que é que nós fazemos como nós fazemos? Aí nós sabemos por quê. Quando acontece de recebermos na nossa casa espírita alguém muito fora da média, um ponto fora da curva, algo que é completamente diferente de tudo, se conhecemos por que é que as práticas são daquela forma, somos capazes de fazer uma adequação coerente, séria, madura, sem trair os princípios essenciais para atender aquela criatura, para atender a diversidade. Então, é esperável que, com o aumento do número de espíritas, tenhamos um aumento da diversidade. Há coisa de uns 4, 5 anos atrás, eu e Júlia fizemos um estudo sobre os dados do IBGE, esse que eu mostrei para vocês. Fizemos um estudo a partir dos dados e identificamos os perfis dos espíritas de cada estado. Aí vimos faixa etária e outras características. E uma delas nos chamou muita atenção, que era a faixa de renda dos espíritas. Tradicionalmente, se dizia que os espíritas tinham alta formação acadêmica, é um fato, né? A maioria dos espíritas, historicamente, tem uma alta formação acadêmica, graduação, pós-graduação e assim vai. E tinham alta faixa salarial. Então, quando nós mergulhamos nos dados do censo de 2010 e começamos a extrair isso, primeiro do Brasil, ajustar, consolidar, comparando 2000 com 2010, 2000 com 2010, nós achamos resultados impressionantes e absolutamente ricos. O número de espíritas que estavam em faixas salariais menores,
aumentou assustadoramente de 2000 para 2010. E o número de espíritas com formação de ensino médio, de ensino fundamental, aumentou assustadoramente. Então, primeira análise. Estamos sendo capazes de receber pessoas com esse perfil diferenciado. Que bom! Isso é muito bom. Ter pessoas com diversidade, com visões diferentes, com visões de mundo diferentes, com histórias diferentes, nos enriquece nos debates. É absolutamente necessário. Primeiro desafio. Como eu me organizo para entregar a essas pessoas a informação espírita? Porque eu sei fazer isso com aquele perfil tradicional. Lá atrás, pessoas com formação acadêmica mais ampliada, com capacidade de leitura bem definida, com capacidade de interpretação bastante boa, capazes de comprar todos os livros, seja quais sejam os preços. Aí eu começo a receber pessoas com escolaridade não tão intensa, não tão longa. Como eu atendo essa pessoa? Porque ele tem direito de conhecer o espiritismo. E eu, que detenho as regras, tenho que organizar as regras para recebê-lo. Como eu faço para manter a prática? Vamos comprar 10 livros por ano, no valor que estão os livros, não só espíritas, qualquer um deles. Como é que eu mudo isso? Como é que eu adequo a minha linguagem a essas pessoas? Como é que eu organizo os grupos de estudo para essas pessoas? Como é que o ESD, como é que a juventude espírita, recepcionando perfis completamente diferentes, cumpre o seu papel respeitando a diversidade? Esse é o desafio. Esse é o desafio a que nós somos convidados a resolver. Essa é a questão. Porque o mais cômodo é trabalhar com o que é homogêneo. O homogêneo sempre é cômodo. Eu aperto o botão assim, vai embora. Mas a casa espírita se organiza para entregar àquele grupo que chega a mensagem do Evangelho. Então eu tenho que olhar para o meu grupo, eu tenho que olhar para as pessoas que chegam e sempre fazer a adequação. O que eu tenho que fazer para atender de forma efetiva o perfil que chega à minha casa espírita. Ok? Obrigado pela pergunta, Márcia. Álvaro, eu acho que você vai complementar isso, porque mais um comentário, a Mercedes pergunta: e como é que nós vamos alcançar as famílias que estão em situação de vulnerabilidade social nos tempos de isolamento social? Esse é um grande desafio. É a mesma coisa que nós estamos tendo que enfrentar com as crianças que não podem estar nas escolas e tinham na merenda escolar a sua principal refeição diária. Essa é uma realidade muito dura. A grande parte das crianças da escola pública tinham na merenda escolar, na sequência de refeições que eles tinham, como a principal canal de nutrição. E estamos tendo que trabalhar com isso. Agora, depende de cada casa espírita. Veja, não dá para dar uma receita para todo mundo. Se as casas têm formas de contato, temos que buscar alternativas. Ou fazer uma entrega de gêneros obedecendo às regras da segurança sanitária, do isolamento social, do distanciamento, mudando os prazos para fazer um agendamento de forma que não se agrupe. Certamente o povo que discute, que trabalha com serviço essencial espírita, está discutindo isso. E hoje deve haver espaços com as áreas específicas para que a gente discuta isso. Mas é possível, mas, de novo, tem que considerar a realidade de cada casa, de cada comunidade. Assim fica difícil de dar, de novo, uma regra que atenda à generalidade. Vamos. Álvaro, nós temos várias perguntas, então Opa, manda só as fáceis. Não, pelo nosso tempo, não vamos ter como colocar todas, mas aqui tem mais uma pergunta que veio também do YouTube. Deixa eu ver ela aqui. Na verdade, estão perguntando se
seria pernicioso algumas casas espíritas optarem por usar o meio virtual exclusivamente, mesmo após a pandemia? Essa coisa de tudo ou nada é sempre muito difícil, né? Tudo ou nada, ou é assim ou é assado. Há um ditado latino que diz assim: virtus in medio. A virtude está no meio. Então, vou de novo, um canto ou outro. Nós sabíamos fazer o presencial. E fazemos isso muito bem. Dificuldades ou outra, mas cada um de nós aprendeu a fazer isso dentro da sua realidade. Veio a pandemia e nós fomos para o outro extremo. Estamos só no virtual. Então, os primeiros momentos foram dificilíssimos. Amargamos muitos problemas e agora conseguimos fazer isso com alguma facilidade. Tanto é que estamos aqui. O que a gente propõe é que, no retorno, a gente consiga encontrar o caminho do meio. As vantagens do presencial se agregando às vantagens do à distância. Porque a área virtual nunca vai nos dar o contato. A área virtual, se ela serve para a transferência do conhecimento, ela impede a interação humana. O virtual não nos dá interação. O virtual não nos dá o calor humano. Por mais que eu seja envolvente, por mais que eu seja afetivo no diálogo aqui, eu sempre falo com a tela e a pessoa me pega na tela. Então, existem coisas que não podem ser superadas ou realizadas por meio virtual. Temos que ter clara limitação dessa ferramenta. Mas, volto a dizer, cada casa é uma realidade. Eu tenho que ser coerente com o que eu falei antes. Cada casa é uma realidade. Nós não sabemos a dificuldade que a casa possuía antes para dizer que depois disso vai trabalhar só virtualmente. Com essa informação reduzida, não seria maduro da nossa parte fazer avaliação sobre isso. Mas temos que ter clara a vantagem do presencial, ter clara a vantagem do virtual e propor que isso aconteça no virtus in medio. A virtude está no meio. Mas isso não significa, de novo, que vai ter que ser assim para todo mundo. Porque senão eu traio aquela ideia da singularidade, eu traio a ideia que a casa tem suas características, a casa vai encontrar seu melhor caminho. É agora que eu reafirmo aquilo que nós falamos antes. Temos que ter maturidade para encontrar o melhor caminho para cada casa depois que nós voltarmos ao sairmos desse estado de pandemia. Vamos, Márcia? Eu vou te colocar a última Mercedes, obrigado, hein? Eu vou colocar a última pergunta para você e depois você pode colocar nas suas considerações finais. Vão ter muitas, mas a Darcy já disse que, de alguma forma, nós vamos responder isso, as outras perguntas. E aí é do Renato Pavani. Ele diz que, no contexto da pandemia, um obstáculo que ficou muito claro é a questão da desigualdade, criando verdadeiros abismos nesse processo virtual. Como é que, então, a Casa Espírita pode atuar para essa questão? Pois é. Nós sempre falamos, desde quando a gente vem discutindo ciência e tecnologia, que é a área da nossa atuação profissional em educação, que a chegada da tecnologia tinha como o grande desafio não aumentar as desigualdades. E o que nós estamos vendo ao longo do tempo, e especialmente agora, é que a chegada da tecnologia aumentou o abismo. Porque quem tinha acesso à tecnologia disparou. E era, em geral, o pessoal que já tinha facilidade. Olha a dificuldade, eu tenho que falar para vocês olhando para cá e, ao mesmo tempo que eu olho, não boto a mão na frente do olho. Tem que aprender tudo isso de novo, reaprendendo. Então, as pessoas, os alunos, os adultos que tinham facilidades, se apropriavam da melhor qualidade da tecnologia e disparam. Enquanto os outros que estão com restrição de acesso à tecnologia, sequer têm o presencial. Sequer têm o presencial. E mal possuem
o tecnológico. Então, este é um assunto, como bem falou o Renato, ele está absolutamente correto. Como é que nós fazemos o uso da tecnologia sem aumentar as desigualdades? E aí eu vinculo isso à discussão da pergunta anterior. Quando fazemos no presencial, diminuímos esse ato, diminuímos esse abismo, diminuímos essa distância, diminuímos essa desigualdade. E quando fazemos o presencial e o virtual, oferecemos àquelas pessoas que têm alguma condição e que não podem estar no presencial de crescerem. O que eu desconfio é que nós vamos ter na falta de um termo melhor, uma vulgarização dos meios de tecnologia e de dados. Vulgarização no sentido que isso vai se tornar mais generalizado. A partir de agora, eu acredito que vamos ter planos de dados mais acessíveis, ferramentas mais acessíveis, e como o sistema de trabalho home office é uma experiência que também vai se manter de alguma forma. O ensino híbrido, agora é uma emergência remota emergencial, mas o ensino híbrido vai caminhar nesse sentido. E por conta dessas duas grandes demandas, as empresas devem, da área de tecnologias, devem favorecer planos tanto para os trabalhos em home office como em trabalhos educacionais. E o resto da população certamente vai se beneficiar com esses novos desenhos dos planos de dados que a gente está esperando. Então, as empresas vão ver nisso um grande nicho econômico. E, com isso, a gente vai ter algum tipo de facilidade. Mas o Renato está absolutamente certo. Se a gente não ficar atento, vamos acabar aumentando as distâncias daqueles que já tinham dificuldade anterior. Bem lembrado, Renato. Obrigado aí pela sua pergunta. Álvaro, estamos assim certinho no tempo, então você agora tem os seus 5 minutos para o seu encerramento e conclusão. Gente, a gente vem falando de movimento espírita há muito tempo. A gente vem falando dessas dificuldades há muito tempo. A gente vem falando dos grupos de interesse superando a importância da casa servir ao conjunto. A gente vem falando dos grupos de interesse para dentro que dificultam a vinculação da casa à grande rede de trabalho. E agora nós vivemos em rede. É uma rede virtual. Mas essa rede virtual é, na verdade, uma representação virtual do que nós sempre nos propusemos ou conclamamos o movimento a fazer nos espaços reais. As casas ligadas como um sistema que opera num ponto de convergência. As casas reunidas no sistema que trabalham no mesmo objetivo. Os homens maduros abdicam das suas posições pessoais. Os grupos maduros abdicam das suas posições e dos seus interesses em prol de um interesse que não é meu, não é seu, não é nosso, é do motivo de existir da doutrina espírita. A doutrina espírita existe por um motivo, ela não existe por si mesma. Então nós não estudamos espiritismo só por estudar espiritismo. Quando estudamos espiritismo, perguntamos por que fazemos isso, para que fazemos isso. E quando construímos uma casa espírita, erigimos uma casa espírita, temos que perguntar por que ela existe, para que ela existe. E quando esse para que é para dentro do grupo, temos algumas questões. Ela pode até surgir como uma motivação de um grupo, mas quando esse grupo amadurece e atende essas necessidades intrínsecas para dentro, a casa passa a atuar para fora, para aqueles que batem na porta solicitando socorro, quer no corpo, quer fora do corpo. Então, viver em rede virtual está comprovando que nós podemos viver em rede. O que estamos fazendo virtualmente é a construção de um movimento relacional que estamos buscando fisicamente há décadas. Isto que estamos vivendo hoje é um movimento espírita de ordem virtual que temos dificuldade de interagir, manter, dinamizar no campo real. Com isso, hoje, nós materializamos a ideia de rede.
Somos casas espíritas, somos espíritas ligados em rede virtual. Precisamos aprender a demarcar as nossas singularidades. Nossas casas são diferentes, porque tem histórias diferentes, tem dinâmicas diferentes, tem grupos de pessoas com histórias diferentes. Mas isso não significa que não somos capazes de, na diferença, encontrarmos a convergência no objetivo maior. É isso que a pandemia nos ensinou. É isso que nós estamos vivendo nesse momento. Então, é possível. Somos capazes de manter o movimento espírita em rede, contribuindo entre nós, aprendendo entre nós, na centralidade do Evangelho de Jesus, para que quando todos nós desencarnarmos, possamos ser chamados como aqueles que cumpriram a sua responsabilidade e honrarmos com a ideia de que realizamos o melhor desta vez para o Evangelho de Jesus. E desta vez, nenhum de nós está num domingo de manhã vinculado a uma rede do movimento espírita se não tivéssemos compromissos prévios com isso. Então, este é um reencontro nosso com o Evangelho de Jesus. Não tenham dúvida, mas que desta vez possamos sair do corpo da encarnação, encarando Jesus e dizendo: Senhor, desta vez eu te escolhi, porque eu paguei o preço da união. O preço da união é a queda do egoísmo. Muita paz a todos. Álvaro, eu tenho a impressão que todos nós estamos assim batendo palma, né? Nessa hora para você, agradecendo, né? Manifestando assim a nossa gratidão, informando a você que nós estamos com representantes dos 45 seus, não é? E aí, isto significa dizer... Coisa linda. Coisa linda. Significa dizer, Álvaro, que todo o Estado, nesse instante, nessa rede, e a gente vai pedir a você, para dentro em breve, você continuar essa conversa conosco. Pode ser? É sempre um prazer, Darcy. Darcy, só para lembrar, nós estamos com 389 pessoas dentro do Zoom e estamos com 193 pelo YouTube. Uhum. Então, Álvaro, mais uma vez, Álvaro, muito obrigada. Nosso coração, assim, feliz de estar aqui com você. E a gente, na hora que a gente foi apresentar o Álvaro, né, a gente apenas falou a respeito do movimento espírita, mas Álvaro é um professor, é doutor em educação, e ele, nesse instante, né, é secretário de Educação na Prefeitura de Teresópolis. Muito obrigada por tudo que você nos deixou hoje, e a gente deposita em você a confiança da gente continuar discutindo este assunto. Muito obrigada, Álvaro. Beijo, Júlia, viu, querido? Muito obrigada. Todos.